sempre estava ocorrendo assassinato de brasileiros e a embaixada era responsável por repatriar o corpo deste brasileiro para o Brasil. O camarada lá ia lá, descobriu o ouro, tem muito ouro no Suriname, e quando descobriu o ouro, o surinamês ou os bandidos piratas de lá iam, matavam o camarada, jogavam o corpo no rio e ficava com o ouro dele. Normalmente era isso que acontecia. Mas as pessoas sempre são orientadas. Muitos brasileiros entram irregularmente no Suriname. Então lá no Suriname, por exemplo, para eles, eu não seria brasileiro, eles me olhavam como se eu fosse europeu. Eu tenho esse meu nariz comprido aqui, né? Descendência de italiano, então eles me olhavam como europeu. O brasileiro, para eles, era o belenense, aquele que nós temos o biotipo do nosso belenense, que tem a cabeça bem redondinha, né? E aquele era o brasileiro para eles. Então, fugiu daquele perfil, eles achavam que não era brasileiro, que podia ser qualquer outra nacionalidade, mas não seria brasileiro. E tinha muito belenense lá também. Belenense e maranhense, eram os dois maiores números de brasileiros que tinham lá. O Brasil tinha um bairro lá que a maior parte era dominado por brasileiros. E aí vai seguindo o rumo, a história, né? Por exemplo, as nossas mulheres, quando iam fazer compra no comércio local do Suriname, primeira pergunta: seu marido trabalha na embaixada? Porque senão eles achavam que elas seriam prostitutas. Era pergunta via de regra dessa forma. Uma outra característica interessante é que a maior parte da população do Suriname é constituída de negros. E lá existe o racismo inverso em relação ao branco. Graças a Deus eu nunca tive esse problema. Por quê? Porque eu gostava de jogar bola, vivia enfiado nos campos de futebol, e isso o pessoal respeitava bastante. Não que seja um craque, eu gostava de correr atrás da bola, né? E até a brincadeira, eles nos chamam os brasileiros de Brajão. Então, oi Brajão, oi Brajão. Então, era a forma que eles chamam os brasileiros. Então, eu não tive muito esse problema, mas teve casos de pessoas da embaixada. Nós tivemos lá uma ministra nossa, que ela é branca, mas o cabelo é cacheadinho, né? Bastante cacheadinho. E ela foi entrar numa loja de produtos para cabelo. Quando ela entrou na loja, a atendente se dirigiu a ela e disse: olha, só sai daqui porque a gente não tem produto para pessoas da sua raça. Ela fez uma moção lá em relação à embaixada para que fosse tomadas as providências, mas infelizmente o racismo existe do branco para com o negro e do negro para com o branco. Lá é um país, maior parte de negros, então os outdoors são com negros, da mesma forma que nos outros países de etnia branca são com brancos, lá como a maior parte é negro, tem que ser isso, é normal. E também existe o racismo. Então o racismo não é uma coisa de poucos países, no mundo inteiro existe. E dos dois lados, de branco para com negro, de negro para com branco, né? Infelizmente, eles esquecem que todos nós somos seres humanos. Mas eu não tive problema por causa do futebol, né? A gente gosta de futebol e acaba participando de muitas coisas. O processo seletivo para ir para o Suriname, ele é difícil, porque concorre a essa vaga de auxiliar de adido no Suriname em torno de 5 mil militares, praças, né? Das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. No Suriname, o auxiliar de adido e o adido militar representa lá as três forças, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu falei das línguas, né, que são faladas. E tem uma língua específica lá que é chamada tak-tak. Tak-tak porque é uma língua mascadinha, rápida, falado rápido, ou Saranontongo, que é a língua do povo. É uma mistura do inglês, holandês e algumas coisas em português. Bastante interessante. É uma língua ágrafa, ou seja, ela não tem grafia, não tem escrita, é só falada. E alguns pais surinameses
eles não querem que seus filhos falem o tac-tac, mas não tem como eles parar porque é o linguajar da rua. Por exemplo, ten em inglês, lá eles falam teen, então são coisas modificadas de uma língua inglesa, da holandesa e da portuguesa. Vamos ver aqui, algumas palavras em tac-tac. Por exemplo, Hi, migodu, alasanibum. Isso aí em português a tradução é: oi, minha querida, tudo bem? Tudo bom? Brasileiro, para inventar as coisas não é mole não, né? Normalmente, e quando alguém fala assim, ai, me matei, alasanibum, oi, meu amigo, tudo bom? Normalmente a resposta é bum, ou arica, tudo certo, tudo bem, resolvido. Aí o brasileiro, quando recebia do surinamês, ai, me matei, alasanibum, o brasileiro, bum, bum. Coisas de brasileiro. Vamos lá. Outra coisa, outra característica do Suriname que é diferenciada, às vezes para a gente como brasileiro choca, eles não seguram a urina, eles mijam em qualquer lugar. Então era comum, por exemplo, você chegar levantando pela manhã, vai abrir a porta da sala lá, tem um camarada no muro da sua casa urinando. Eles urinam em qualquer lugar, no centro da cidade, e isso faz com que o Suriname tenha um cheiro característico, porque eles usam muito a criolina. Então, andando no centro da cidade, a gente sente muito cheiro da criolina. Por quê? Para tirar o cheiro da ureia, porque as pessoas, isso não é só homem, mulher, todos eles, ninguém segura a urina. Vai, se está com vontade, para e urina. Bem diferente para nós, né? Outra característica interessante, lá os indianos, por exemplo, eles têm uma adoração pela vaca. Então é comum você ver vacas andando pela rua sem o menor problema, né? É até uma sorte quando diz que uma vaca para na porta da sua casa. Outra coisa interessante é a onomatopeia, por exemplo. Quando você chega aqui na casa de alguém, você vai bater palma, você bate palma, né? Bate palma. Lá eles faziam o som da palma, que era mais ou menos assim, clap, clap, clap. Então parava na porta da sua casa e para chamar eles faziam esse som, clap, 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 como se fosse o bater de palmas. Outra coisa que também, o som do cachorro, a onomatopeia de um cachorro. Para nós aqui, você fala au, 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 não é isso? Lá é assim, uf, uf, uf. Então a gente ria muito com essas coisas. Cultura diferente, cultura diversa, a gente sempre respeita. Outra coisa difícil de entender, lá era o nome das ruas. O holandês ele é uma língua que quase não tem vogal, então bastante consoantes e você fica difícil a pronúncia. Até ela tinha assim, quando você começar a entender holandês, tem que falar muito bem o nome da rua, é Zwartenhovenburgstraat. Enrola a língua para falar. Lá, por exemplo, a gente tem Lan, que é rua, nós temos Straat, que são avenidas, e Weg, que são tipo autopista. Eu morava na rua, para nós, né? Albert Lan, mas eles não falam dessa forma que eu pronunciei. Então, quando a gente chamava um táxi para nos pegar, para levar em algum lugar, não adiantava falar Albert Lan, tinha que falar assim, Albert Lan. Se não falasse dessa forma, eles não sabiam, não conseguiam identificar o local da rua Albert Lan. Essas são as diferenças, né? Da mesma forma que as pessoas que vêm aqui no nosso país têm dificuldade com o português, lá, como é um país que as pessoas falam 3, 4 idiomas além do tac-tac, que eu falei para vocês que é a língua ágrafa deles, isso traz muita riqueza, né? Porque
Você viu uma pessoa menos favorecida no meio da rua, ela começa a conversar com você, primeiro ela fala em holandês. Se ela percebe que você não entendeu, ela muda para o inglês. Se ela viu que você não entendeu, ela tenta, por exemplo, o português. Quando percebe que é português, fica todo contente, porque o brasileiro é bem quisto lá. O brasileiro, apesar de ter esses problemas da prostituição e do garimpo, o brasileiro é sempre muito bem quisto lá no Suriname. Acho que foi em 92, né, que teve a Copa do Mundo. Eles torcem basicamente pela Holanda, né? Mesmo eles foram colônia da Holanda, mas quando a Holanda saiu fora da Copa, todos eles torcem pelo Brasil. Então, o segundo time deles é o Brasil. Eles gostam muito do nosso futebol. Levando para o futebol, como eu disse para vocês que eu gosto de jogar futebol, né? Uma outra coisa bastante engraçada lá, quando a gente ia nos clubes jogar futebol, cada um vai ficar com a camisa do seu time. Não é como a gente aqui, um joga sem camisa, outro de camisa. Lá todo mundo joga de camisa, ninguém joga sem camisa. E cada um vai com a camisa do clube que gosta. Então a gente via camisas lá do Cruzeiro, do Corinthians, aí de outros países da Europa, Milan, e aí vai, né? E para jogar? O futebol se torna mais lento, porque você tem que praticamente olhar o rosto das pessoas, né? Para saber para quem você vai passar. Porque cada um está com o uniforme que gosta, e é muito interessante. Aí o futebol torna um pouquinho mais lento, mas o pessoal gosta muito de bola e joga também muito bem bola. Jamais imaginei encontrar no Suriname um campo de futebol com aquele calor, com a umidade que tem, um campo grande, totalmente sintético. Eu falei, pô, mas para que campo sintético aqui? Mas eles tinham um campo muito bonito lá, totalmente sintético. Uma característica, né? Sem contar que muitos surinameses que optaram pela cidadania holandesa jogam na seleção da Holanda, né? Vários jogadores são surinameses com dupla nacionalidade na Holanda e acabaram jogando pela seleção da Holanda. Aquele Rijkaard, tem alguns outros mais que eu não lembro agora o nome, que também fazem parte desse time aí. Nascimento no Suriname, dupla cidadania, vai para a Holanda e joga pela Holanda. Tem várias outras coisas. Uma outra coisa interessante que são a morte. A morte lá é tratada de uma forma diferenciada. Eles não ligam para os cemitérios. Os cemitérios surinameses são cheios de mato, não tem limpeza, mas para a condução do féretro, do cortejo fúnebre, todos costumam ir de camisa branca, calça preta, as mulheres de camisa branca e saia preta. E eles vão cantando alegremente, eles não têm o enterro, a visão deles de morte é para alegria, não é para tristeza. E aí tem uma outra passagem, eu tinha meu vizinho, o senhor